O calendário do futebol europeu segue um modelo onde a temporada começa em um ano e termina no outro, normalmente iniciando no mês de agosto e encerrando em maio do ano seguinte. Aqui no Brasil sabemos que a temporada dura o ano todo, começando com os estaduais em janeiro e encerrando em dezembro com o Campeonato Brasileiro. Eu particularmente prefiro o nosso calendário, já que mencionar 2 anos em uma temporada ainda acho estranho, do tipo temporada 22-23 ou a próxima que está para começar, a 2023-2024. Até pouco tempo, o campeonato russo não seguia esse padrão, com a liga tendo início mais ou menos em abril e encerrando nos meses finais do ano, a exemplo do Brasileirão. Mas a partir de 2011, eles passaram a seguir o calendário comum em boa parte do continente. Mas ainda existem países na Europa que não seguem esse método, com os campeonatos nacionais sendo disputados durante todo o ano, como é seguido aqui no Brasil. E nesse vídeo você vai conhecer os países na Europa que não seguem o calendário comum do continente quando o assunto é as ligas de futebol. O campeonato sueco é certamente o mais famoso a seguir o modelo do Brasil, e na primeira divisão são 16 o número de equipes participantes, com 2 caindo diretamente para a segunda divisão e o antepenúltimo disputando um play-off do rebaixamento. No total são jogadas 30 rodadas, e apenas o campeão é o que tem chance de disputar a Liga dos Campeões, mas não através de vaga direta na fase de grupos, e sim se classificando para as rodadas qualificatórias. O maior campeão da Liga Sueca é o Malmö FF com 22 títulos. Já o atual campeão, que venceu a edição de 2022, é o BK Häcken. O campeonato da Noruega também conta com a presença de 16 equipes na elite, e assim como o campeonato sueco, 2 caem diretamente para a segunda divisão, enquanto que o antepenúltimo disputa um play-off do rebaixamento. Também apenas o campeão da liga é que tem chances de jogar a UEFA Champions League, mas antes de sonhar em chegar na fase de grupos e duelar contra os grandões das top ligas, o clube precisa passar pelas rodadas qualificatórias. O maior campeão da liga norueguesa é o Rosenborg, que possui disparadamente 26 títulos. O atual campeão, que venceu a edição de 2022, é o Molde FK, que é bastante conhecido por ter sido um dos clubes formadores de Erling Haaland. Apenas 12 clubes jogam a primeira divisão da Finlândia, e o sistema de disputa consiste em uma primeira fase onde todos contra todos se enfrentam em turno e retorno, com os 6 primeiros colocados avançando ao hexagonal do título, e com os 6 piores jogando outro hexagonal, onde o pior é diretamente rebaixado, com o segundo pior jogando o play-off do descenso. O líder do hexagonal do título é proclamado campeão finlandês, e com isso garante presença nas fases qualificatórias da UEFA Champions League. O maior campeão do país é o HJK Helsinki, que em 32 oportunidades faturou a taça. O clube, inclusive, é o atual campeão graças ao título de 2022. Na fria e pequena Islândia, também são 12 os clubes que jogam a primeira divisão. E o sistema é o mesmo da Finlândia, com 6 melhores jogando o hexagonal do título e com 6 piores jogando o do rebaixamento. O maior campeão do campeonato islandês é o KR, sei lá, não sei das quantas aí, porque esse nome é bem difícil de se pronunciar, e a quantidade de títulos em sua sala de troféus é 27. O atual campeão, que venceu a edição de 2022, é o Breiðablik, que com esse título alcançou apenas a segunda taça de sua história, ganhando também o direito de jogar as fases qualificatórias da Champions League. A minúscula Ilhas Faroé, território dependente da Dinamarca, possui uma população de pouco mais de 50 mil habitantes, e lá também é adotado o calendário brasileiro nas competições de futebol. Somente 10 clubes disputam a elite, e a competição é jogada em 3 turnos, totalizando 27 rodadas para cada participante, onde aquele que somar mais pontos se consagra o campeão e com os 2 piores sendo rebaixados. Assim como outros campeonatos já citados, o grande campeão ganha o direito de jogar as fases preliminares da Liga dos Campeões da Europa. O maior vencedor do campeonato de Ilhas Faroé é o HB Tórshavn, que em 24 ocasiões ficou com a taça. O atual campeão é o KI, que tem esse nome impronunciável se não usarmos a abreviação. Na Estônia, assim como em Ilhas Faroé, o campeonato também conta com alguns times semiprofissionais, e o número de participantes na primeira divisão também é de apenas 10 clubes. Diferente da Ilhas Faroé, o campeonato é disputado em 4 turnos, totalizando 36 rodadas para cada equipe, e aquele que somar mais pontos é proclamado campeão, além de garantir vaga em fases preliminares da Liga dos Campeões. São 2 clubes que ficam na zona de rebaixamento, sendo que um cai diretamente para a segunda divisão e o outro disputa um play-off. O maior campeão da Liga Estoniana, que oficialmente teve início nos anos 90, é o Flora Tallinn, que inclusive é o atual vencedor graças ao título de 2022.
O campeonato de Letônia segue o mesmo regulamento e sistema de disputa do campeonato da Estônia, já que também são 10 clubes que jogam a Elite, com 4 turnos disputados totalizando 36 rodadas. O campeão joga as fases preliminares da Champions League, e os 2 piores ficam na zona de rebaixamento, com um caindo diretamente e o outro disputando o play-off. Disputado desde 1992, o clube mais vezes campeão é o Skonto, que em 15 oportunidades ficou com a taça. O atual campeão vencedor da edição de 2022 é o Valmiera. Na Lituânia, a competição também segue o calendário brasileiro e também tem o mesmo sistema de disputa da Estônia e Letônia. Os 10 clubes se enfrentam em 4 turnos, totalizando 36 rodadas, com o campeão ganhando o direito de jogar fases preliminares da Champions League e com os 2 piores ficando na zona de rebaixamento. Oficialmente disputado desde 1992, o maior campeão é o Žalgiris Vilnius, com 10 conquistas, sendo inclusive o atual campeão graças ao título da edição de 2022. Belarus ou Bielorrússia conta atualmente com 15 clubes na primeira divisão, mas esse número foi maior em edições passadas, e o sistema de disputa segue o padrão normal de turno e retorno, onde aquele que somar mais pontos é proclamado o campeão. O maior vencedor da Liga Bielorrussa é o Bate Borisov com 15 títulos, e o clube em algumas edições disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas só levava fumo, sofrendo goleadas humilhantes e nunca passando para as oitavas de final. O campeão em 2022 foi a equipe do Shakhtar Soligorsk, só que por denúncias de manipulação de resultados, teve seu título revogado, com a competição ficando sem vencedor. A Geórgia é mais um país que possui apenas 10 clubes na primeira divisão, e seguindo o modelo de outros campeonatos já citados por aqui, são jogados 4 turnos divididos em 36 rodadas. O campeão garante vaga nas fases preliminares da Liga dos Campeões, e os 3 piores colocados brigam contra o rebaixamento. O maior vencedor do campeonato georgiano, que teve sua primeira edição realizada em 1990, é o tradicional Dinamo Tbilisi, que no total possui 19 taças, chegando a ganhar as 10 primeiras edições consecutivas. O clube, inclusive, é o atual vencedor graças ao título de 2022. No campeonato do Cazaquistão, são 14 o número de times na primeira divisão, e na atual temporada serão 3 o número de clubes que serão rebaixados diretamente para a segunda divisão. Jogado em 26 rodadas, o campeão garante vaga em fases preliminares da Champions League, e o clube que mais vezes venceu a competição foi o Astana FC, que até agora levou 7 edições. O clube é também o atual campeão, e pode se gabar de ter sido o único time do Cazaquistão até hoje que disputou a fase de grupos da Champions League, com esse fato acontecendo na temporada 2015-2016, quando foi lanterna do grupo, onde também estavam Atlético de Madrid, Galatasaray e Benfica. Embora esteja próxima ao Reino Unido, onde estão situados Inglaterra, Escócia e País de Gales, a Irlanda também não segue o calendário padrão adotado por esses países, já que seu campeonato tem início no mês de fevereiro e com encerramento previsto para novembro. 10 clubes jogam a Elite da Irlanda, e também possuindo 4 turnos, são jogadas 36 rodadas, onde aquele que somar mais pontos é proclamado o campeão. Disputado em novo formato desde 1985, o campeonato irlandês tem 2 equipes empatadas com 8 títulos cada, o Dundalk FC e o Shamrock Rovers, que é inclusive o atual campeão. Bom pessoal, como viram, muitos desses países são oriundos da dissolução da União Soviética, e o principal motivo para que esses campeonatos sigam o calendário brasileiro é por conta das baixíssimas temperaturas no período de inverno que afeta o leste europeu, normalmente durando entre os meses de dezembro e março.